Olá pessoal, vamos para mais uma questão do vestibular 2017 da UER. A questão diz assim, ó: a temperatura de uma estufa em graus centígrados é dada em função do tempo T por temperatura em função do tempo igual a menos T ao quadrado sobre 2 mais 4T mais 10, onde T é maior ou igual que zero. Considere as afirmações. 1. A estufa nunca atinge 0 grau. 2. A temperatura sempre é positiva. 3. O valor da temperatura máxima é 18 graus. Então, o valor lógico das afirmações quer saber o que é verdadeiro e falso nessas afirmações, certo? Vamos observar a função. Menos t ao quadrado mais 4t mais 10 é uma função do segundo grau, certo? Note que o termo que acompanha t ao quadrado é 1/2. Eu posso escrever assim, ó: menos 1/2 t ao quadrado mais 4t mais 10, certo? Se eu quero achar as raízes dessa função, eu igualo ela a zero e resolvo. Isso aqui é uma equação de segundo grau, onde o a é quem acompanha o x ao quadrado, que nesse caso é t ao quadrado, então vai ser menos 1/2. O b é quem acompanha o x, que nesse caso é o t aqui, vai ser 4. E o c é o termo isolado, 10, certo? Sabendo disso aqui, eu consigo igualar a zero aqui e encontrar as raízes. Vamos fazer esses cálculos e ver o que acontece com o nosso gráfico. Primeira consequência, o A é negativo, a concavidade é para baixo. Isso é uma parábola que vai ter esse formato aqui, ó, certo? Já já a gente faz o desenho dessa parábola no gráfico, que eu quero que vocês entendam bem. Primeira coisa, vamos resolver delta. Quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Nessa operação aqui, vai ser 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 1/2, que é o A, certo? Vezes o C, que é 10. Fazendo essa multiplicação, vamos ficar com 16, ó, 4 ao quadrado é 16, menos por menos dá mais, então 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 10, 20. Então, 16 mais 20, ou seja, o delta é igual a 36, certo? O próximo problema a ser resolvido na fórmula de Bhaskara é o seguinte: o t é menos o valor de b mais ou menos a raiz quadrada de delta, certo? Isso dividido por 2 vezes o valor do a. Então, eu vou escrever menos o b, ou seja, menos o 4, mais ou menos a raiz de delta, que é 36, o delta, dividido por 2 vezes o valor de a, que é menos 1/2, certo? Fazendo esses cálculos, vamos ficar com menos 4, mais ou menos a raiz de 36 é 6, isso dividido 2 vezes 1 dá 2, dividido por 2 dá 2. Só que 2 dividido por 2 dá 1, e aqui eu tenho um sinal de menos, mais por menos, menos, né? Então, menos 1 embaixo. Para ganhar espaço aqui, eu vou diminuir esses cálculos aqui de cima e colocar eles no cantinho, que eu vou fazer o gráfico já já também, né? Então, vou colocar eles aqui, ó, certo? E continuar aqui fazendo da seguinte forma. Eu tenho uma resposta para o sinal de mais e outra para o sinal de menos. Então, eu vou chamar de T' e T duas linhas, certo? O primeiro eu vou usar o sinal de mais. Eu tenho menos 4 mais 6 dividido por menos 1, certo? Menos 4 mais 6 dá 2 positivo. 2 dividido por menos 1 mais por menos dá menos, a resposta é menos 2, certo? E a outra, menos 4 menos 6 dividido por menos 1. Menos 4 menos 6, pessoal, dá menos 10, certo? Menos 10 dividido por menos 1. Menos por menos, mais. Então, 10 dividido por 1 dá 10. As raízes é menos 2 e 10. Vamos entender o que é que acontece com o gráfico, com essas raízes, certo? Vou diminuir aqui para ganhar espaço, deixar esses cálculos aqui e vamos fazer o plano cartesiano aqui para ver o nosso gráfico, certo? Então, eu vou desenhar aqui o eixo Y e o eixo X, beleza? Vamos entender bem esse gráfico. Y
e x. A concavidade da parábola é para baixo, porque o a é negativo, a gente já viu, certo? Observe que o c é 10, o c é quem corta o eixo y. Então, vamos supor que 10 é aqui, ó, certo? Então, o gráfico passa aqui. As raízes, a gente viu que é menos 2 e 10. Vamos supor que o 10 está aqui na frente, ó, 10. O nosso gráfico, o ponto mais alto, está no meio do caminho, entre menos 2 e 10. Ou seja, se eu pegar o meio do caminho, ó, a distância de menos 2 até 10 é 12, certo? Andar a metade é andar 6, ou seja, 10 menos 6, 4. O meio está aqui, ó, no tamanho 4, certo? Então, o meio, vamos supor que tenha essa altura aqui. Então, a parábola ela faz isso, certo? Ela vai descer aqui, ó, vai cortar aqui o gráfico e vai continuar descendo. Não tem problema, ela passa daqui. Só que ela não tem essa parte de trás, que seria bater no 2. Eu estou fazendo até pontilhado. Por quê? Porque o T é maior ou igual a zero. A temperatura vai começar em 10, né, 10 graus centígrados, sobe, sobe, sobe e depois desce. Depois que atingir a temperatura máxima, que a gente vai encontrar quem é. Antes de encontrar essa temperatura máxima, vamos analisar o seguinte. No item 1, ele está dizendo assim, ó, a estufa nunca atinge 0 graus. E atinge. Atinge 0 graus quando o tempo é 10, certo? E depois desce de 0 graus. Então, essa aqui é falsa. A alternativa é falsa, a primeira. Beleza? Aí aqui diz assim, ó, no 2, a temperatura sempre é positiva. Falsa, ó, ela vai ser positiva do 0 ao 10. Depois do 10 é negativa. Então, é falso o item 2, certo? Falta o item 3. Pessoal, o item 3 ele quer saber a maior temperatura, que é essa aqui, ó, a mais alta. Que temperatura é essa? Tem duas formas de fazer. Isso aqui é o y do vértice, existe uma fórmula, certo? Que é menos delta sobre 4a. Ou simplesmente eu pego o meio, que eu já vi que é 4, e troco no lugar do t. Eu vou fazer dessa forma para a gente entender bem, certo? Então eu vou calcular, ó, o t de 4. Então vai ficar menos 4 ao quadrado, ó, no lugar do t eu estou colocando 4, dividido por 2, mais 4t, ou seja, 4 vezes 4, mais 10, certo? 4 ao quadrado vai dar 16. Como esse sinal é negativo, é menos 16 dividido por 2, vai dar menos 8, certo? Menos 8, 4 vezes 4 dá 16, mais 10. Pessoal, menos 8 mais 16 dá 8 positivo. 8 mais 10, né, vai dar 18, ou seja, 18 graus centígrados. E a afirmativa 3 está dizendo que é 18 graus, então é verdadeiro o item 3. Então vamos procurar que tem falso, falso, verdadeiro, certo? Vai ser a letra D de dado. Espero que todos tenham entendido essa questão bem interessante. Vejo vocês aí nos próximos problemas. Até mais. Tchau, tchau.